Bom, galera, inicialmente, boa tarde. Eu me chamo Francis Damasio, sou aluno do Pós-Petro e hoje vou fazer uma apresentação com relação à disciplina de Geoquímica Ambiental, tá? O tema da minha apresentação está ligado com a utilização dos isótopos, né, tanto estáveis como instáveis, na aplicação dentro da temática de Geoquímica Ambiental. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a determinação da fração biogênica de materiais ditos biodegradáveis, utilizando a espectrometria de massa por razão isotópica. Bom, a apresentação consiste nos aspectos teóricos envolvendo aí é, a técnica e o problema ambiental em si, a metodologia aplicada, né, para as análises e também a discussão de alguns resultados encontrados na literatura, né, de trabalhos já envolvendo essa temática, junto com as conclusões e a própria bibliografia utilizada. Com relação aos aspectos teóricos, a gente tem o seguinte: sabemos muito bem que o plástico, né, o desperdício de plástico, o descarte de resíduos plásticos, é um problema global, né, e que vem crescendo com o decorrer do tempo, principalmente com relação à persistência desse tipo de material no meio ambiente, né, em destaque o ambiente marinho. Né? Os plásticos que são descartados hoje no meio ambiente, eles têm origem fóssil, né? Tem origem do petróleo, e por isso não são biodegradáveis. Com essa questão em crescimento, né, com o crescente problema dos plásticos descartados no meio ambiente, algumas políticas foram aplicadas para que se consiga diminuir o impacto desse tipo de material no meio ambiente. Uma delas é a utilização de novas tecnologias, né, na produção de polímeros, né, biopolímeros, né, que são materiais que têm uma porcentagem de fonte biodegradável e, com isso, né, consegue diminuir o impacto desse material no meio ambiente. Porém, esses biopolímeros, né, que recebem uma parte de origem vegetal, né, eles precisam ser regulamentados, precisa ser feita uma análise para saber qual a porcentagem de material biodegradável que contém dentro daquela amostra. E essa análise, hoje em dia, é feita por espectroscopia, espectrometria de massa por razão isotópica, tá? A técnica utilizada é utilizando o carbono 14, né? E para realizar essa análise, são utilizados os aceleradores de partícula, né? Que vai ser citado mais na frente. Dentre os biopolímeros que são utilizados, mais utilizados, o polietileno verde ele se destaca devido à sua origem ser da cana-de-açúcar, né? Que é um produto que é bastante produzido aqui no nosso país. A Braskem, que é o principal produtor, né, do polietileno verde, ela fornece um selo, que é chamado de Solverde, para todo material que possui uma fração biogênica, ou seja, uma fração vegetal, superior a 51% na composição da sua amostra. Para realizar esse teste e saber se o produto está adequado, utiliza-se as assinaturas de carbono 14, né, devido à diferença na concentração desse tipo de isótopo na fase fóssil e na fase biogênica. Já que, devido ao tempo de vida, né, desse tipo de material, na fração fóssil, esse carbono 14 já degradou. Então, toda a fração que for detectada no equipamento será da fração biogênica. Então, assim, a gente consegue determinar a porcentagem da fração biogênica no material. Porém, estudos comprovam que a espectrometria de massa convencional, né, utilizando aí a fração de carbono 13, que é um isótopo estável, né, também pode ser utilizada para determinar, né, essa fração biogênica desse tipo de material. Então, eu vou fazer, dentro desse trabalho, um comparativo das duas técnicas, mostrar as vantagens e desvantagens de cada uma
e discutir um pouco dos resultados encontrados na literatura. Nessa primeira figura, a gente tem aí o crescimento na produção, né, de biopolímeros, certo? Até o ano aí de 2021. Podemos observar aí que a gente tem um grande crescimento na produção desse tipo de material. Então, se tem aí uma grande importância de ter uma normalização e de ter uma fiscalização para a produção desse tipo de material. Nessa segunda imagem, a gente tem os tipos de biopolímeros que são fabricados atualmente. Né? À direita de vocês, vocês têm aí os polímeros que são totalmente biodegradáveis, ou seja, são polímeros que possuem fração biogênica igual a 100%, né? O próximo aí disso. Esse tipo de biopolímero, ele é totalmente degradado no meio ambiente, tá? Já os que estão na esquerda de vocês são aí os materiais que são parcialmente biodegradáveis, ou seja, eles são na composição deles a gente tem uma parte vegetal, uma parte de origem vegetal e uma parte de origem fóssil. Então isso faz com que eles não sejam totalmente biodegradáveis, tá? Em, em, em destaque aí a gente tem o poliuretano, que é esse que está em azul, tá? Ele é derivado do óleo de mamona, e a gente tem também o polietileno, que é esse que está em verde, né, que foi o que eu citei, que é o que é bastante produzido, principalmente como matéria-prima para sacolas plásticas, que são comercializadas aqui no nosso país. Nessa terceira imagem, a gente tem um comparativo, né, do polietileno verde, né, que é o polietileno à base de cana-de-açúcar, e o polietileno fóssil, que é o derivado do petróleo. Vocês podem ver que todo o processo de produção, né, é o mesmo, né, ele tem o mesmo procedimento, porém, a única diferença que eles têm é a origem, né? E aí, se eu tenho esse tipo de polímero à base vegetal, de origem vegetal, eu vou ter um polímero aí mais adequado, até porque na sua produção também, como as plantas elas captam CO2, captam dióxido de carbono, né? Ele vai ter ele vai auxiliar, né, na proteção também do meio ambiente com a retirada do CO2 na atmosfera. Então, com relação à metodologia, a gente tem, primeiro falando do C14, que é a técnica com acelerador de partículas, tá? Primeiro a gente tem uma etapa de grafitização, certo? Onde a gente tem a conversão do CO2. Essa etapa ocorre aí numa temperatura de 900 graus por 3 horas, tá? E depois que o CO2 é obtido, né, ele é purificado, né, utilizando uma linha de grafitização, que eu vou mostrar mais adiante também como é que ela funciona, tá? Essa análise, né, do carbono 14, ela é feita com o equipamento que está presente na Universidade Federal Fluminense, né? E ele é utilizado para determinar a quantidade de carbono 14 que a gente tem ali na amostra, que é referente à fração biogênica, como eu falei para vocês. Outra técnica que é utilizada é a espectrometria de massa, que é a convencional, né? Que é a de razão isotópica, que inclusive existem dois equipamentos operantes na UFBA e que eles são utilizados para fazer essa determinação do carbono 13. Fazendo um comparativo com as técnicas, né? Essa primeira aí é a linha de grafitização, tá? Ela consiste aí na transformação do CO2, né, do gás, em carbono grafite, certo? Essa, inclusive, é a linha que é utilizada nas linhas de pesquisa da UFBA, né, no Laboratório de Física Nuclear Aplicada. E essa é a imagem da linha que existe no Laboratório de Física, tá? Ela consiste aí na conservação do CO2 em carbono grafite, utilizando aprisionamento a frio, tá? O CO2 ele é aplicado em tubos de borosilicato, esses tubos são selados com uma fonte térmica, tá? E a partir do momento que eles são selados, eles são encaminhados para a Federal Fluminense para ser feitas as análises com o carbono 14. Esse daí já é o equipamento que é utilizado para fazer a análise por carbono 13,
né? Que é a análise por espectrometria de massa de razão isotópica, né? Utilizando o delta C13, tá? Esse equipamento está no laboratório de física nuclear. A gente tem também outro equipamento que está presente no pós-petro, tá? E eles realizam esse tipo de análise e quantificam tanto o carbono 13 como o nitrogênio 15 também, que são análises que são feitas durante as pesquisas principalmente do pós-petro. Bom, com relação a o MS convencional, né, que é o que a gente tem nas instalações da UFBA, ele consiste aí num equipamento com forno de combustão, né, com reator de combustão, onde as amostras são transformadas em gases. Depois, esse gás ele passa por um forno de redução e logo em seguida uma armadilha de água para retirar a umidade. A gente tem o hélio como gás de arraste, tá? E aí o gás após passar da armadilha de água, ele passa por uma fonte iônica, onde ele vai receber um feixe de elétrons, onde a molécula vai ser ionizada. Né? Esses íons eles passam por uma diferença de potencial, onde são separados de acordo com as suas cargas e, pela diferença de massa, eles são coletados em regiões diferentes por um coletor. Tá? Bom, como discussão, eu trouxe aí um dos resultados que eu encontrei com relação a esse tipo de técnica, utilizando algumas sacolas plásticas que são descartadas no meio ambiente, né? Esse artigo ele utilizou algumas sacolas de marcas diferentes. A primeira aí foi da Link Plast, a gente tem aí a sacola plástica da Centauro, a sacola plástica aí dessa marca chamada Neve, né? E outras marcas como a Avon, por exemplo, tá? É, esse tipo de material ele passou pelas duas análises. Vocês podem observar que o parâmetro A, os valores A, né, são os valores regulamentados pela norma. Tá? A norma usa o carbono 14, usa o equipamento utilizando o carbono 14 para fazer essa detecção. Então, eles estão expressos em A. Em B, a gente já tem a utilização da técnica usando o carbono 13, né? E vocês podem observar que a gente tem uma semelhança nos valores, né? Comprovando a semelhança das técnicas e, principalmente, que as duas são capazes de determinar essa fração biogênica dentro dos materiais plásticos. O material que foi coletado pela empresa, né, pelo grupo de pesquisa, né, que foi o material da Linkplast, pelos valores que foram encontrados, ele não se adequa à norma vigente, já que a gente tem essa norma que hoje necessita de uma fração biogênica acima de 51% para ser considerado um polímero verde e adequado para receber o selo Sou Verde da Braskem, tá? Os produtos que são aprovados, que foram aprovados pela norma, né, apresentam valores semelhantes tanto para o carbono 14 como para o carbono 13. Né? O valor semelhante das análises, tanto do carbono 13 como do carbono 14, conseguem me confirmar a eficácia das duas técnicas. Tá? Porém, quando falamos sobre o carbono 13, né, a técnica utilizada para o carbono 13, ela tem um custo menor, né, para ser feita essa determinação. Então, acaba ela sendo mais viável para esse tipo de análise. Com relação à comparação das duas técnicas, a gente tem, no carbono 13, a gente tem as vantagens de ser uma técnica de baixo custo, mais acessível, né? O equipamento tem uma disponibilidade alta, mas a gente tem uma desvantagem, que é que a técnica ela só vai conseguir ser aplicada quando nós temos plantas com rota metabólica do tipo C3. Se a planta ela tem uma rota metabólica do tipo C4, como é o caso da mandioca, por exemplo, ela não vai conseguir ser determinada pelo carbono 13 devido à proximidade nos valores da fração fóssil e da fração biogênica. Porém, as plantas do tipo C3, como é o caso da cana-de-açúcar e do milho, podem ser determinadas por essa técnica. Com relação ao carbono 14, as vantagens que nós temos é que ela pode ser aplicada tanto para plantas C3 como para plantas C4. É aprovada pela norma vigente, tá? Ela é utilizada atualmente pela normalização.
E com relação à desvantagem, a gente tem um alto custo de operação, né? Nós temos mais etapas para serem realizadas antes da análise, né? O processo de grafitização, por exemplo, é uma etapa que a gente já não tem no carbono 13. A gente tem apenas um equipamento disponível no país, né? Que é o da Federal Fluminense, e também a gente tem um tempo de análise alto, devido à baixa disponibilidade do equipamento. Muitas amostras, inclusive, são mandadas para fora do país para serem analisadas, já que não tem uma disponibilidade alta desse equipamento aqui no país. Essas foram as referências bibliográficas que eu usei, inclusive para os materiais e para os resultados, né, que foram utilizados nesse trabalho.